Ninguém percebeu que você estava sofrendo. Nem você. Deixa eu te contar sobre Lucas. Lucas tinha 7 anos quando aprendeu o truque mais perigoso que um ser humano pode aprender. Era uma sexta-feira à noite. O pai chegou em casa mais tarde que o normal, e Lucas, ainda acordado, ouviu pela fresta da porta o que não deveria ouvir. Não gritos, não batidas. Algo pior, aquele silêncio pesado entre 2 adultos que já desistiram um do outro, pontuado por palavras baixas e cortantes que machucam mais do que o grito porque chegam sem aviso. Lucas ficou deitado na cama com os olhos abertos no escuro. O coração batia rápido, as mãos suavam. Havia um nó na garganta que ele não sabia nomear. Hoje eu te digo que era medo, tristeza e raiva misturados, uma tempestade emocional para a qual nenhum adulto ao redor dele tinha vocabulário ou disponibilidade. E então aconteceu algo extraordinário. Lucas decidiu, naquela noite, sem palavras e sem consciência, que nunca mais ia se sentir assim. E o organismo, obediente e criativo como sempre é, começou a construir a muralha. Tijolo por tijolo. Ano por ano. Antes de continuar, preciso que você entenda algo sobre a psique humana e sobre você. O que Lucas fez naquela noite não foi covardia. Foi a coisa mais inteligente que um sistema nervoso imaturo poderia fazer diante de uma dor, para a qual não havia continência, não havia colo, não havia resposta segura. A dissociação emocional na infância não é um defeito de fábrica, é uma adaptação genial. O problema é que adaptações não têm prazo de validade automático, e o que salvou Lucas aos 7 anos começou a destruí-lo aos 32. Mas estou adiantando a história. Volto a ele. Lucas cresceu sendo o menino fácil. Não dava trabalho, não chorava na escola, não brigava por brinquedo. Quando os pais finalmente se separaram, ele tinha 9 anos, não fez escândalo como a irmã mais nova. Engoliu, ajudou a mãe a carregar caixas, perguntou em que escola ia estudar no ano seguinte. Os adultos ao redor dele diziam, com admiração genuína, que criança madura. Ninguém perguntou o que ele estava sentindo. E Lucas, que já havia aprendido que sentir era perigoso e inútil, não ofereceu resposta. A muralha crescia. Na adolescência, Lucas era o amigo confiável, o que ouvia as crises dos outros com paciência infinita, o que nunca pedia nada em troca, o que estava sempre bem. Tinha uma competência emocional admirável para cuidar dos outros e uma cegueira quase total para si mesmo. Namorou aos 16. A menina era intensa, cheia de emoções à flor da pele. No começo ele adorava isso. Era como assistir a uma vida que ele não sabia que podia ter. Depois começou a achar sufocante. Quando ela chorava, ele se distanciava, não por crueldade, por incompreensão genuína. Ele simplesmente não tinha acesso ao mesmo idioma. Terminaram. Ela disse que ele era frio. Ele ficou com aquela palavra por anos, como uma pedra no sapato. Frio. Não parecia certo. Ele não se sentia frio. Ele se sentia normal. Não sentia quase nada, é verdade. Mas normal. Aqui preciso pausar para te fazer uma pergunta. Você já se olhou no espelho e não reconheceu exatamente o que estava olhando de volta? Não fisicamente. Por dentro. Uma sensação de que existe uma pessoa funcionando muito bem no mundo, cumprindo obrigações, respondendo e-mails, sorrindo nas fotos, mas que em algum lugar, muito lá no fundo, algo essencial foi ficando para trás. Se sim, continua aqui. Porque o que vem a seguir é sobre esse lugar. Lucas chegou aos 30 anos com uma vida que no papel era um sucesso. Gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Apartamento próprio. Academia 3 vezes por semana. O tipo de currículo que as mães mostram para as amigas. Por dentro, havia uma paisagem estranha que ele não saberia descrever nem se alguém perguntasse. Uma espécie de névoa permanente. Não era tristeza. Tristeza tem cor, tem textura, tem cheiro. Era ausência. Como se a vida acontecesse atrás de um vidro fosco e ele a observasse de longe, competente e distante.
Entrou em terapia quase por acidente. Uma empresa nova oferecia o benefício e uma colega convenceu ele a tentar. Na primeira sessão, a terapeuta perguntou: "O que te traz aqui?" Lucas respondeu: "Nada de especial, achei que seria útil." Ela esperou. Ele esperou. Depois de um silêncio longo, Lucas disse, surpreso consigo mesmo: "Acho que não sei o que sinto." A terapeuta não pareceu surpresa. Escreveu algo no caderno. E Lucas sentiu pela primeira vez em muitos anos um nó estranho na garganta, o mesmo de quando tinha 7 anos na cama escura. Vou te falar sobre o arquétipo do órfão, não como conceito acadêmico, mas como realidade viva. O órfão não é necessariamente a criança sem pai ou sem mãe. O órfão é a criança que aprendeu que suas necessidades emocionais eram demais, inadequadas, perigosas ou invisíveis, que aprendeu a se tornar pequena por dentro para ocupar menos espaço afetivo, que concluiu, através de evidências repetidas, que o mundo emocional é um território sem segurança. Lucas era um órfão perfeito. E o órfão, quando cresce, desenvolve estratégias sofisticadas de sobrevivência emocional. Torna-se extremamente competente no cuidado dos outros, porque cuidar é uma forma de ter intimidade sem se expor. Torna-se avesso à dependência, porque depender na infância era uma aposta que não valia a pena. Torna-se especialista em estar bem, porque estar bem é a única resposta que nunca gerou problema. O órfão adulto não sofre de forma óbvia, não tem crises dramáticas, não chora em público, funciona extraordinariamente bem, até o dia em que não consegue mais. Para Lucas, esse dia chegou numa quarta-feira sem nenhuma característica especial. Estava no trabalho. Uma reunião de rotina. O gerente de vendas apresentava um relatório. Lucas estava digitando anotações quando, sem aviso, o coração disparou. Não foi gradual. Foi como um interruptor. Coração acelerado, mãos frias. A sensação de que o ar não estava chegando aos pulmões direito. Uma pressão no peito que ele nunca tinha sentido. Saiu da reunião sem explicação. Foi ao banheiro. Olhou para o próprio rosto no espelho por um tempo longo demais, procurando alguma coisa que não sabia nomear. O médico disse síndrome do pânico. Mandou fazer exames. Tudo normal. Receitou algo para dormir. Sugeriu reduzir o café. Mas Lucas sabia, com aquela parte de si mesmo que havia ficado acordada na escuridão aos 7 anos, que aquilo não era o café. Era a conta. Chegando, finalmente, depois de 25 anos, o corpo guarda tudo que a mente recusa sentir. Guarda com juros. Na terapia, nas semanas seguintes, Lucas começou a desenterrar. Foi lento, desajeitado. Às vezes parecia ridículo, um homem de 30 anos tentando aprender a nomear emoções como uma criança aprende as cores. Raiva, tristeza, medo, vergonha. Palavras que ele conhecia intelectualmente e que eram completamente estrangeiras como experiência. A terapeuta disse uma coisa que ficou com ele. Disse que a cura não era destruir a muralha, era aprender a abrir a porta. A muralha tinha função, tinha história, merecia respeito. Mas uma muralha sem porta não é proteção, é prisão. Lucas começou a entender que o homem frio que as namoradas descreviam não era frio por natureza. Era um menino de 7 anos que havia aprendido que o calor queimava e que havia se protegido tão bem que esqueceu como era sentir o sol. Existe um momento na jornada do órfão que Jung chamava de o retorno. Não é uma virada dramática, não é um dia em que tudo muda. É uma série de pequenos atos de coragem. A primeira vez que você diz, estou com medo, em voz alta. A primeira vez que aceita ajuda sem sentir que está falhando. A primeira vez que chora sem se envergonhar do choro. Para Lucas, o retorno começou numa tarde de domingo. Ele estava na casa da mãe para um almoço de família. Depois da sobremesa, enquanto ajudava a lavar a louça, a mãe disse algo banal. Algo sobre como ele sempre foi fácil de criar, sobre como ela agradecia por isso. E Lucas, que teria sentido e mudado de assunto em qualquer outro momento da vida, disse: "Mãe, eu precisava de mais do que facilidade. Eu precisava que me perguntassem como eu estava." Silêncio.
A mãe parou com o prato na mão. Os olhos marejaram. E disse com uma voz que Lucas não lembrava de ter ouvido assim: Eu sei, eu não sabia como perguntar. Eu também não sabia como eu estava. 2 órfãos na cozinha finalmente se vendo. Lucas sentiu o nó na garganta. Dessa vez não engoliu. Quero te deixar com algo antes de terminar. Se a história de Lucas tocou em algum lugar seu, e suspeito que tocou porque você chegou até aqui, então existe algo que precisa ser dito diretamente para você. A criança que você foi fez a coisa certa com o que tinha. Sobreviver era o objetivo, e você sobreviveu. Não há nada para julgar nessa criança. Só gratidão e talvez um pouco de luto pelo que ela teve que abrir mão para conseguir chegar até hoje. Mas você não é mais aquela criança. E o mundo adulto tem recursos que a casa da infância não tinha. Tem terapia, tem linguagem, tem pessoas que aprenderam a perguntar como você está e a aguentar a resposta real. A muralha cumpriu o papel dela. Agora ela tem uma porta. Você pode abrir. Hoje, antes de dormir, faz uma coisa só. Pega o celular ou um papel e escreve uma emoção que você sentiu nos últimos dias e não nomeou. Não precisa ser grande, não precisa ser elaborada. Uma palavra: raiva, saudade, exaustão, medo. Nomear é o primeiro ato de coragem. É o início do retorno. Nos comentários me conta, qual foi a máscara que você mais usou na vida? A de quem está sempre bem? A de quem não precisa de nada? A de quem é forte? Não tem resposta errada, só tem a sua. E se você conhece alguém que vive com esse vidro entre ele e a vida, alguém que todo mundo chama de forte, de maduro, de fácil, compartilha esse texto com essa pessoa. Às vezes a coisa que mais transforma é saber que alguém finalmente viu. Lucas, na última vez que o visitei em pensamento, estava aprendendo a chorar de novo. Desajeitado como uma criança que aprende a andar depois de uma fratura longa. Sem graça, um pouco constrangido, mas com os olhos abertos. E isso, depois de 25 anos olhando o mundo atrás de um vidro, era tudo. O menino aprendeu a não sentir para sobreviver. O adulto aprendeu a sentir de novo para viver. Você já sobreviveu o suficiente. Talvez seja a hora de começar a viver.